De volta para o segundo subtópico do tópico de número 2, e aí, professor Fábio Júnior vai falar sobre o casamento indissolúvel, até que a morte o separe, e também o confessional, baseado também em Amós 13:3, andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles. Vamos aprender um pouco mais sobre isso? Fábio Júnior com toda a liberdade. Muito bem, meus irmãos, dando sequência aqui então, os fundamentos da família cristã. Então, o primeiro fundamento colocado aqui é que ele é monogâmico. Essa família é formada por um casamento monogâmico, e a relação entre os cônjuges, uma relação heterossexual. Então, pressupõe macho e fêmea, como o próprio Cristo disse em Mateus capítulo 19. E também o casamento é indissolúvel e confessional. Sobre a indissolubilidade do casamento, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso em lições anteriores. Falamos sobre a importância do casamento e as sutilezas e as investidas do inimigo em relação a esta área. Mas dizer que o casamento é insolúvel é dizer que o casamento é para sempre, até que a morte nos separe. Mateus capítulo 19, versículo 6, a parte final do versículo diz assim: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, para quem está vendo aqui, para quem está nos vendo, vamos rememorar, reafirmar essa verdade. O casamento é considerado, o casamento dentro dos parâmetros divinos, é considerado como uma instituição que é para a vida toda. Mas que fique bem claro que nós estamos falando aqui do casamento dentro dos parâmetros divinos. Porque se nós formos pensar em outras formas de casamento, que se dá a nomenclatura de casamento a outras formas de ajuntamento, esses não estão amparados por essa verdade bíblica. Digamos, um casamento entre pessoas do mesmo sexo não pode ser considerado um casamento amparado por esta verdade bíblica. Ele não está seguindo os preceitos traçados por Deus e reafirmados por Cristo aqui no período do Novo Testamento, né? Então esse casamento é para a vida inteira. Se algum jovem estiver nos vendo e ainda não se deu conta dessa realidade, primeiramente é preciso dizer que casamento é uma bênção, é muito bom, é maravilhoso constituir uma família, né? Mas também é preciso dizer que é para a vida toda. Não existe esse negócio de eu vou me casar, se não der certo eu me divorcio. Dentro dos parâmetros bíblicos não é assim que funciona, é para a vida toda, é se compreender e se construir juntos. Depois que se uniu, é se construir juntos e superar os obstáculos juntos. Essas facilidades que o mundo oferece não nos servem. Essas facilidades de dissolução do casamento que o mundo oferece não nos servem. Não é vontade de Deus para a nossa vida. Então, é para a vida inteira. Existem as exceções que foram rememoradas aqui pelo comentador, em caso de adultério, que já tivemos oportunidade de conversar sobre isso em lições anteriores, e também no caso de casamentos mistos, em que o cônjuge não crente, o casal antes de aceitar Jesus já haviam se casado, e aí depois um deles aceita Jesus, e aí o cônjuge não crente, ele não quer continuar com a relação conjugal. Então existe essa possibilidade de dissolução também desenvolvida pelo apóstolo Paulo a partir do que for ensinada por Cristo. E além disso, o casamento também é confessional, e aqui falando de casamento confessional, dentro desse contexto de casamento, é lógico que essa ideia de confessional tem outros sentidos, se estivermos tratando de outras situações, mas aqui dentro está querendo dizer que o casamento, o jovem, a moça e o moço, é aconselhável que você procure um jovem cristão para se casar. Porque se assim não fizer, corre o sério risco de entrar naquilo que é considerado biblicamente como julgo desigual, né? Então já é algo que começa para não dar certo. Então o jovem cristão use a sua fé, procure a varoa dentro da igreja, procure o varão dentro da igreja, alguém que confesse a mesma fé que você confessa, para que Deus possa estender as mãos sobre a sua vida e você se unir com alguém e construir a sua vida junto com ela, a sua vida conjugal, para a vida toda debaixo da proteção divina.
Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus, sabendo e entendendo as bases fundamentais dessa magna instituição do Senhor, que é a família, através da união matrimonial entre um homem e uma mulher, entre macho e fêmea, nós vamos agora aqui, tendo essa base, adentrar no tópico de número 3, a sutileza da nova configuração familiar, que não tem nada a ver com o projeto de Deus, mas que é necessário a gente expor para que nós conheçamos e conhecendo, quando vier essas questões, principalmente atingir os nossos filhos, crianças, que ainda não têm a percepção plena daquilo que Deus revelou na sua Escritura, com algo maduro na sua mente, nós possamos também explicar a palavra, explicar o que está acontecendo, para ter aí uma rejeição, uma deletação, para dizer não àquilo que contraria a poderosa palavra do Senhor. Então, no primeiro subtópico do tópico 3, diz assim: casamento entre pessoas do mesmo sexo. Professor Romário, com toda a liberdade de nos trazer este ensino. Meus irmãos, voltamos ao tópico 3, no seu primeiro subtópico, casamento entre pessoas do mesmo sexo. O comentarista da lição, ele vem se atentar na Constituição brasileira, que foi regularizado em 2011 esse casamento homoafetivo entre pessoas do mesmo sexo. Então, como já foi falado em outras lições anteriores, algo que é legal, mas que não é moral. Talvez possamos até ouvir questionamentos de algo que está agora segundo a lei, que foi legalizado, algo que não é mais proibido, segundo a lei aqui da nossa nação, do nosso país, em outros países também já foi legalizado, mas algo que não é moral segundo a palavra de Deus. Que segundo a palavra de Deus, segundo o próprio Deus, Jesus Cristo, ainda é proibido. É algo errado, é pecado. Ele vem condenar isso. E o próprio Jesus, ele vem salientar o cuidado que nós devemos ter com isso. Vimos isso lá em 2011, a preocupação dos pastores, de todos os cristãos da nossa nação, com a regulamentação, a legalização dessa lei. Vemos ali toda uma precaução que houve acerca do casamento ministrado na igreja, nos cartórios, por todos aqueles que são cristãos que trabalham em cartórios, a preocupação que tiveram, todas as lutas, orações que a igreja teve naquele momento, naquele período. E o autor, ele vem nos salientar quanto a isso. Ele vem trazer isso à nossa memória, de que, assim como nós estamos nessa lição, a sutileza que vem entrando devagar, vem umas coisas aos poucos, assim, e vamos vendo que vai cada vez se tornando mais normal, vai se tornando mais legal segundo a lei, segundo a humanidade, segundo as pessoas, mas o valor da palavra de Deus, do nosso Deus, ele continua o mesmo. E o próprio Jesus, ele vem dizer isso. Jesus afirmou: no princípio fez Deus macho e fêmea, assim como nós estamos aprendendo aqui. Então, irmãos, devemos tomar muito cuidado com esse ponto. Pode surgir muitas dúvidas e questionamentos. E entrar e passar isso, dizer que nós, como servo de Deus e como cristãos, a nossa visão, a nossa palavra e a lei que nós estamos debaixo, ela não muda. Não devemos nos basear na lei aqui da terra, mas na palavra de Deus e seguir aquilo que Jesus deixou para nós, o nosso próprio Deus. Amém? Muito bem aí, o primeiro subtópico aí que está desse tópico de número 3, comentado pelo professor Romário. Precisamos ficar com aquilo que Cristo, se somos cristãos, com aquilo que Cristo declarou e com aquilo que é a verdade do Criador, do ser humano, que fez a sua imagem, a sua semelhança, para que dentro desta terra que Ele estabeleceu possamos desfrutar e daquilo que foi criado, desfrutar com totalidade e plenitude. Então nós temos aí o subtópico de número 2, sexualidade não
binária. Professor Fábio vai trazer aí este rico estudo. Preste atenção. Muito bem, meus irmãos, subtópico de número 2, do tópico 3, a sutileza da nova configuração familiar. Primeiro, gostaria de rememorar aqui que família é uma instituição divina e é a Bíblia que diz exatamente como deve ser e como se dá esta instituição. O comentador coloca aí configuração familiar, nova configuração familiar, para fins didáticos, para nós compreendermos a lição. Mas família é necessariamente a união entre o homem e uma mulher e seus filhos e as outras pessoas que virem daí. Mas, meus irmãos, quando nós lemos Mateus capítulo 19, o versículo 4, diz assim, Jesus respondendo, diz assim: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Então é muito simples de compreender. Quando nós entramos para essa compreensão de sexualidade binária, de sexualidade não binária, genderqueer, uma outra expressão trazida, uma outra forma de se pensar a sexualidade, nós precisamos teorizar e discutir muito sobre esses temas, para tentar compreender. Por quê? Porque não é algo natural. A naturalidade trazida pela Bíblia para a relação entre o homem e mulher é muito simples de compreender. Deus criou macho e fêmea. E quando nós falamos de sexualidade não binária, é como a ideia deste pensamento é o seguinte: como se Adão e Eva eles foram feitos, vamos pensar a partir de Adão e Eva, eles foram feitos por Deus, e Eva ela se compreendia enquanto mulher, como se Eva chegasse para si mesma e dissesse: não, eu sou uma mulher porque eu carrego em mim algumas características próprias da mulher. Então, inclusive a minha sexualidade, os órgãos relacionados à sexualidade apontam que eu sou uma mulher e eu não tenho dúvidas disso. Da mesma forma, Adão diria, se fosse inquirido sobre isso, ele diria: não, eu sou homem porque os órgãos que existem em mim relacionados à sexualidade apontam que eu sou homem e eu não tenho dúvida quanto a isso. Quando nós falamos em sexualidade não binária, é como se Adão dissesse, no nosso exemplo aqui, da seguinte forma: olha, eu tenho os órgãos que estão aqui são órgãos da sexualidade masculina, mas eu não me identifico com esta sexualidade. Então, eu não me identifico como homem. O meu gênero não se identifica com a minha estrutura física. Então, eu não me considero homem, por mais que eu tenha todos os órgãos, o meu corpo esteja todo direcionado para a sexualidade masculina. Isso é a ideia da sexualidade não binária. A pessoa não se identificar com os órgãos ou com o corpo que ela recebeu. Isso, sem dúvida alguma, é uma distorção da Bíblia Sagrada, não é a vontade de Deus para as nossas vidas, é uma invenção moderna. E quando nós falamos moderna, não estamos falando do período da modernidade que surge a partir do final do século XV. Não é isso. É moderna, mas o sentido é de contemporâneo, é algo do século XX, tem menos de 100 anos que começou a se disseminar com mais intensidade esse tipo de ideia. Então, se é algo com menos de 100 anos, acredite, a humanidade viveu desde o surgimento no Jardim do Éden até esse período chamado moderno, entendendo que o núcleo familiar, a família, a instituição divina família é conforme os parâmetros traçados por Deus a partir de sua palavra. Então, a expressão, para resumir aqui, seria: Deus criou o homem macho e fêmea, e este macho deve se identificar com o seu sexo e agir como tal, e esta fêmea deve se identificar com o seu sexo e agir como tal. Ah, mas aí fora tem muitas situações outras? Sim, não negamos isso. Tem muitas situações outras, mas isto não é, nunca foi e nunca será propósito de Deus para a sua igreja e propósito de Deus para a humanidade. É essa clareza que nós devemos ter. Se existe, está destoando daquilo que é vontade de Deus para a vida de quem pratica tais atos ou vive de tal forma. Por isso que eu falei para vocês prestar atenção, porque o assunto é complexo. Mas graças a Deus o Espírito Santo com certeza está ministrando ao teu coração. Logo vamos para um rápido intervalo e logo voltamos com mais riquezas da palavra do Senhor. Fique aí e compartilhe essa live.